Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, nesta terça-feira, mais um dia que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui juntos para estudarmos a sua palavra e aprendermos os seus ensinamentos. Que vocês possam estar tendo um início de semana muito abençoado juntos com as famílias de vocês. Mais um ensinamento precioso do Senhor para abençoar as nossas vidas e de nossas famílias. Então vamos ficar atentos aos ensinamentos do Senhor neste dia para que possamos aprender e obedecê-lo para sermos abençoados. Hoje o tema da palavra é vitória e domínio. E nós vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 18, nós leremos o versículo 2. E eu convido você então para juntos efetuarmos a leitura da palavra de Deus. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Um versículo aí abençoado e maravilhoso, falando do Senhor e de quem é o nosso Deus. Muitas vezes você já pode ter ouvido alguém falar, ou até mesmo você já disse assim: por que Deus permite que estas coisas ruins aconteçam na minha vida? Por que Deus permite que eu sofra? Mas você já parou para pensar que às vezes toda essa situação, esse sofrimento que você esteja passando, ou que outra pessoa tenha falado e esteja passando, possa ser fruto que esteja colhendo de algo que plantou lá no passado? De coisas erradas que tenha feito e hoje está colhendo? Mas independente de quem seja a culpa do que está acontecendo e do porquê isso esteja acontecendo, e agora não vem ao caso isso só é para uma reflexão que você faça na sua vida e não fique questionando a Deus do porquê Ele permite ou não permite isso. Nós temos que aprender agora, e é o que nós vamos aprender hoje com Deus, de como sair dessa situação, desse momento tenebroso, dessa tempestade, desse furacão, desse deserto, desse problema em que estejamos passando. Duas lições poderosas que vamos aprender com Deus. E por isso o tema vitória e domínio. Porque nós vamos aprender quem é que detém o domínio e como ter as armas corretas para ter a vitória, sair do problema e alcançar a vitória. A primeira lição é quem detém o domínio. E pelo versículo 2 do Salmo 18, por todos os adjetivos que aparecem nesse versículo 2, adjetivos com relação a Deus, com o nosso Deus, o Senhor, comprovam, demonstram que o domínio pertence somente a Deus. Ele detém todo o domínio sobre tudo, sobre todas as coisas e sobre todos. Então vamos lá no versículo 2. Olha os adjetivos. Rocha, Deus é nossa rocha. Cidadela, libertador, rochedo, escudo, salvação e baluarte. Vários adjetivos e adjetivos fortes, pesados, que mostram, demonstram, comprovam que o domínio é de Deus, pertence somente a Ele. Então, nós não temos domínio sobre nada, sobre coisa alguma, mas o domínio pertence somente a Deus. Ele detém todo o domínio sobre toda e qualquer criatura, sobre toda e qualquer pessoa, sobre toda e qualquer coisa. Esse é o primeiro passo para que possamos sair da situação tenebrosa que possamos estar, sair de qualquer problema que possamos estar passando. Mas agora nós vamos para a segunda lição. E a segunda lição é como alcançar a vitória.
O domínio nós já sabemos que é de Deus. Agora, como alcançar essa vitória? A vitória só será alcançada após ter o conhecimento do domínio que é de Deus, se você se quebrantar diante de Deus e o invocar. Nos versículos 3 e 6 do Salmo 18 comprovam isso que eu estou falando. Então vamos lá no versículo 3 e 6 e verificar isso. Primeiro o versículo 3. Invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Agora o versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, se você quer sair desse problema, se você quer que Deus resolva a sua situação, se você quer sair desse momento tenebroso em que você está passando, invoque a Deus, se quebrante diante de Deus, grite, chore, clame a Deus e Ele vai ouvir o teu clamor, a tua invocação. O seu clamor vai penetrar os seus ouvidos, como diz aqui no versículo 6. E existe um exemplo na Bíblia que comprova essa fala dos versículos aqui 3 e 6 que nós estamos falando agora. Vamos lembrar do povo hebreu, escravo lá no Egito. Primeiramente, depois que José morreu, porque na época de José, enquanto eles estavam no Egito, eles estavam vivendo uma época muito boa lá no Egito. José era governador do Egito, o segundo homem depois de Faraó. E eram momentos de abundância, de fartura, de paz e prosperidade. Porque eles estavam próximos de Deus. Quando José morreu, o povo se afastou de Deus, esqueceu-se do Senhor. E começaram, inclusive, a adorar deuses estranhos, outros deuses. Claro que não todo o povo hebreu, alguns permaneceram ainda fiéis ao Senhor, mas a grande maioria se afastou de Deus. E por isso viraram escravos. E aí começaram a ficar bravos com Deus, que Deus havia esquecido deles. Por que Deus permitia aquele sofrimento? Enquanto eles estavam se questionando a Deus, por quê? Porque continuava a escravidão e cada vez ficava pior. Mas quando eles se tocaram que o problema estava com eles, que eles é que tinham se afastado de Deus e começaram a invocar a Deus, a gritar por socorro a Deus, a se aproximar novamente de Deus, a se quebrantar diante de Deus, a clamar a Deus, então essa invocação, esse clamor, esse grito de socorro chegou até os ouvidos de Deus. E Deus ouviu e mandou o libertador, que foi Moisés. E aí todos conhecem a história de Moisés indo ao Egito, Deus enviando as pragas, até que o faraó liberta o povo. E todos conhecem essa história, né? E aí Moisés então sai do Egito com todo o povo, com os bens, os animais, e vão para o deserto, rumo à terra prometida. Então esse é um exemplo vivo que comprova que para você sair do problema, você tem que primeiro reconhecer o seu erro, que não é Deus que se afasta de nós e que erra conosco. Nós é que erramos com Deus e nos afastamos dele. E para consertarmos isso, temos que nos aproximar de Deus, nos quebrantarmos diante do Senhor, pedir perdão a Ele e clamar, gritar por socorro e invocar o nome do Senhor, para que Ele nos ajude. E então Ele, que detém todo o domínio, virá ao nosso socorro e vai nos libertar e tirar dessa situação, tirar do problema e nos levar rumo à terra prometida, nos dando a vitória em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa ter falado nesta terça-feira, em mais esse dia, poderosamente à sua mente e ao seu coração. Agora eu quero que você feche os seus olhos e eu vou orar com você. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui na tua presença
pedindo a tua graça, teu amor e a tua misericórdia e agradecendo pelo perdão. Muito obrigada por mais um dia de vida e por mais um ensinamento precioso e valioso do Senhor. Pedimos agora que continue conosco nesta terça-feira, dando-nos uma noite abençoada de descanso. Abençoa também o restante da nossa semana. Nos cubra com o teu sangue e coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Guarda a nossa casa, que nenhuma praga chegue até ela. Guarda a nossa família, nossos animais, os nossos bens e fica conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi mais um dia abençoado de estudo, vindo diretamente do Senhor, juntamente com vocês, e é uma alegria estar aqui. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, e eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, ou em qualquer horário que você possa ter disponibilidade para assistir. Aproveite e compartilhe também essa mensagem com outras pessoas que precisam ser abençoadas e ouvir a voz do Senhor. Até quinta, em nome do Senhor Jesus.